Muitos irmãos aí sentindo falta de muitos irmãos, mas a turma acaba aproveitando o feriadinho prolongado para dar uma esticada, né? Dar uma emendada aí, mas glória a Deus porque tem uns remanescentes, né, irmãos? E glória a Deus porque a igreja do Senhor não pode parar e nós não iremos parar, independente de qualquer coisa. Aos pais que foram aí, corre aí, volta para cá, para a gente dar continuidade aqui. Você que está aqui, irmãos, vamos então ter um compartilhar agora da palavra, né? O momento de nós sermos ministrados pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 14. Já deixa ela aberta aí, enquanto alguns irmãos vão se achegando. Abra aí as escrituras. Diga assim comigo: responsabilidade, compromisso. Amém? Dois atributos aí, né, que nós, como cristãos, precisamos ter: responsabilidade e compromisso. São dois atributos que eu quero trabalhar com os irmãos aqui na ministração de hoje, e de fato que nós possamos, né, trazer isso também como um estilo de vida daqueles que são imitadores de Cristo, né? Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. Então, que nós possamos trazer isso, a responsabilidade e o compromisso, como um estilo de vida daqueles que são a imagem, a semelhança do Criador, aqueles que imitam, né, Jesus Cristo aqui na terra. Então, que nós possamos ser esses imitadores fiéis aí e que nós possamos ter responsabilidade e compromisso. Coloque de pé para que a gente possa ler as escrituras. Romanos capítulo 14, a partir do verso 11. Se você está aí com a sua Bíblia, vai lá para o verso 11. Romanos 14, 11. Eu vou ler somente 2 versículos, porque nós vamos trabalhar bastante texto aí durante esse sermão. Mas diz assim, Romanos 14, verso 11, diz: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, celebramos ao Senhor, porque como foi contado aqui, o Senhor nos cria, o Senhor nos chama à adoração, mas o pecado entra no mundo e nós somos separados do Senhor, mas através do teu Filho Jesus Cristo, que foi morto ali, sepultado, mas ressuscitou, houve uma redenção, e o Senhor então reconciliou tudo aquilo que tinha se perdido e nos trouxe de volta. E por isso então nós pedimos agora um espírito de revelação e sabedoria, para que nós possamos ser ministrados pela tua palavra e que tudo seja para a glória do teu nome e para que o crescimento da tua igreja e a maturidade dos nossos irmãos possa acontecer aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Pedrão, quando o Flávio chegar, pede para ele desligar esse aqui para nós, por favor. Irmãos, chegará um dia, né, que todos nós aqui, sem exceção, todos nós, irmãos, sem nenhuma exceção, prestará contas ao Senhor. Vai haver um dia, né, pelo qual o Senhor irá, num grande dia, né, assim como Ele ressuscitou, Ele deixou o seu Espírito, que é o penhor, a garantia de que Ele vai voltar. Então nós, né, como cristãos, cremos que Ele irá voltar, e nesse grande dia, irmãos, todos nós então estaremos ali para uma prestação de contas. Por isso nós precisamos nos apresentar perante o Senhor de forma santa e irrepreensível em amor. Então nós precisamos viver uma vida de santidade, viver um estilo de vida irrepreensível, e nós precisamos amar uns aos outros. Mas nós sabemos, irmãos, que a santidade, ninguém de nós aqui, ao convertermos, por mais que a gente queira, irmãos, por mais que quando o Senhor nos alcança ali, nós nos rendemos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, nós sabemos que nenhum de nós conseguimos viver uma santidade do dia para a noite. Ainda que muitos de nós, muitas vezes, às vezes preso no vício, em algum vício de drogas ou qualquer tipo de vício que seja, ainda que quando nós somos encontrados por Cristo, a gente abandone a prática do uso, às vezes, de um entorpecente, às vezes a gente abandone a prática de alguma coisa ilícita, mas ainda assim, a santidade na vida de um crente, ela é
evolutiva. Diga assim, evolutiva. Então nós precisamos ter a consciência, irmãos, que nós vamos nos santificar dia após dia. Ano após ano nós estamos o quê? Nos santificando. A nossa santidade, ela está crescendo dia após dia no Senhor. Por isso que é muito trágico, e eu friso isso aqui com os irmãos, é muito trágico quando nós olhamos para a nossa vida e nós não enxergamos um crescimento espiritual. Nós não enxergamos uma evolução na nossa santidade. É muito triste para um crente, irmãos, você passar ano após ano e olhar para a sua vida e falar assim, parece que eu estou no mesmo lugar. Parece que eu não saí do lugar. Você pode falar isso em todas as áreas da sua vida. Você pode falar isso na área profissional. Você pode falar isso lá na sua academia. Você pode falar isso lá no tênis, né? Tem uns irmãos que não saem do lugar. Mas tudo bem, irmãos. Agora, na vida com Deus, você não pode falar isso, irmãos. Você não pode olhar para a sua vida com Deus e falar assim, parece que eu não estou saindo do lugar. Porque nós precisamos caminhar de santidade em santidade, numa evolução, numa constância, assim como Paulo vai dizer aos Filipenses, ali no capítulo 3, a partir do verso 12, ele vai dizer assim, se você quiser acompanhar ou anotar aí, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E o que Paulo faz então? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão aonde? Adiante. Então Paulo está falando o quê? Avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo aqui está nos dando um excelente conselho de como deve ser a nossa caminhada com Cristo. De como deve ser a nossa caminhada a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor. A partir do momento que o Senhor nos encontra de forma impressionante, nós somos transformados. A partir desse momento a nossa vida deve ser o quê? Avançando adiante. Prossigo rumo ao alvo. Não dá para a gente ficar retrocedendo, irmãos. Não dá para a gente ficar andando para trás. Essa semana eu vi um Reels, né? Até o César compartilhou comigo, mas eu tinha visto esse Reels já, do Daniel Lara, onde ele vai falar que muitas vezes nós não, mas a maioria, né, das pessoas acreditam que nós, pastores ou líderes espirituais, ou o próprio Deus está atrás de pessoas competentes. Presta atenção, irmãos. Deus ele não está simplesmente atrás de gente competente. Deus está atrás de gente responsável. Porque do que adianta você pegar um competente e irresponsável? Uma pessoa extremamente competente, mas extremamente irresponsável. Ou seja, irmãos, é muito melhor você ter um responsável e treinar as competências dele do que você ter um competente e irresponsável. Então, muitas vezes, no âmbito, né, até mesmo eclesiástico, nós estamos olhando de maneira errada. Muitas vezes no meio do povo de Deus, da família na fé, nós estamos julgando as pessoas pela competência, irmãos, mas pelo contrário, mais vale você ser competente, mais vale você ser responsável. Porque competências podem ser treinadas, tudo na vida, irmãos. Existe um estudo, e aí aqui nós temos alguns médicos aqui na igreja, né? E médico sabe muito bem disso, porque para você se tornar médico, você tem que passar pelo menos 10.000 horas estudando. Porque existe um estudo que diz que tudo que você faz por mais de 10.000 horas, você é habilitado a se tornar um profissional naquela prática. Se você começar algo hoje, irmãos, que você nunca fez, às vezes você nunca fez alguma coisa na sua vida que você fala assim, não, isso aqui eu não sei nem por onde começar. Isso aqui eu não... Ó, se colocar aqui uma bola de basquete na minha mão, eu não sei nem quicar ela no chão, irmãos. Se me jogar dentro de uma piscina, eu não sei nem se eu bato o braço, se eu abaixo a cabeça, se eu bato as pernas, eu vou afundar. Mas existe um negócio chamado regra das 10.000 horas. Ainda que você nunca tenha entrado dentro de uma piscina, irmãos. Se você treinar por 10.000 horas, você vai se tornar um nadador profissional.
Ainda que você não saiba praticar algum esporte, se você treinar por 10.000 horas, você vai se tornar um atleta profissional naquela modalidade. Agora, 10.000 horas, irmão, você já pensou para parar e fazer essa conta? Quantos anos isso vai levar? 10.000 horas não é você começar hoje, começar o cronômetro, falar assim, agora eu vou ficar 10.000 horas fazendo isso. Irmãos, isso vai levar anos e anos e anos para se concretizar. Por isso que eu citei o exemplo da medicina, porque medicina é um curso integral, aonde um médico precisa ficar pelo menos 6 anos numa faculdade para se tornar médico. Só para ele sair de lá como um médico geral. Fora se ele quiser ir um pouco mais. Então isso é 10.000 horas, irmãos. Então o que nós precisamos entender, irmãos? Que muitas vezes o Senhor está procurando pessoas que têm responsabilidade para se comprometer a essas 10.000 horas para que Ele possa te usar de alguma maneira. Só que nesse meio do caminho, irmão, você está com preguiça. E o Senhor está lá de cima, eu preciso de gente responsável. Eu não estou achando esse povo responsável. Tem muita gente competente, tem muito talento. Vocês querem um exemplo mais para os nossos dias? Eu vou dar um exemplo mais para os nossos dias, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Eu vou citar 2 pessoas aqui que têm muito talento, mas uma tem muita responsabilidade, a outra não. E o fruto da responsabilidade que essa tem, levou ele a conquistar alguns títulos, que esse outro que tem o mesmo talento talvez nunca conquistou, e nem vai conquistar. Vocês conhecem o Cristiano Ronaldo e o Neymar? Os 2 têm muito talento, irmãos. Só porque um resolveu ter muita responsabilidade, enquanto o outro só tem o talento, só tem a competência, mas não quis ter responsabilidade. Quantas vezes Cristiano Ronaldo, os futebolescos aí, já ganhou como o melhor do mundo aí? Me ajuda aí. 5? 4? 5? Cadê o povo do futebol aí? Essa igreja que o povo joga é tênis, né? O povo é mais robuscado, né? Outros esportes, é futebol americano, uns trem meio diferentes, né? Cadê o Renan, gente? Pelo amor de Deus, o Renan sabe. Mas eu acho que é 5 vezes, se eu não me engano. Olha lá, o Luquinha sabe. Lucas, quantas vezes o Cristiano Ronaldo já ganhou como o melhor do mundo? Bola de ouro. Aí, ó, 6 vezes. Quantas vezes o Neymar já ganhou? Tem talento, irmãos, mas não tem responsabilidade. Muitas vezes nós estamos nos movendo, irmãos, com muito talento, mas com pouca responsabilidade. Muitas vezes a igreja do Senhor tem se movido em torno de muito talento, de muita habilidade, mas de pouca responsabilidade. Compromisso com Deus. Compromisso e responsabilidade. Compromisso, irmãos, é muito mais importante, responsabilidade é muito mais importante do que simplesmente só competência. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor está à espera de pessoas que vão olhar e vão falar assim, Senhor, usa-me, envia-me, mas que de fato encara essas 2 qualidades para o seu estilo de vida, responsabilidade e comprometimento. A parábola dos talentos, aqui nós temos 2 parábolas, na verdade, de Mateus 25, eu quero começar falando com vocês sobre a parábola das 10 virgens. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Mateus 25 vai citar 2 parábolas, e essas 2 parábolas, elas vão falar um pouquinho sobre responsabilidade e compromisso, sobre você ter responsabilidade naquilo que você faz e sobre você estar comprometido com aquilo que você se comprometeu a fazer. A primeira parábola, então, ele vai citar aí a parábola das 10 virgens, que eu acredito que todos vocês já devam ter lido essa parábola, mas eu vou ler bem rapidamente de novo aqui com a igreja, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tendo tomado as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, prudentes, responsáveis. E 5 eram, nécias e irresponsáveis, e 5 eram as prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, as responsáveis, além das lâmpadas, levaram o que com elas? Vasilhas de azeite. E aí no verso 5 vai dizer o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias,
ou seja, as irresponsáveis, as que não estavam comprometidas, disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ou seja, se eu der do meu azeite para você, vai voltar para mim, vai voltar para você. E no final das contas, todo mundo vai ficar sem. E aí ele continua: ide antes aos que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então aqui, irmãos, a prudência dessas 5 noivas está representando aqui a responsabilidade que nós como igreja precisamos ter. O comprometimento que nós como igreja precisamos ter na nossa caminhada diária. Porque vai ter hora que vai chegar o cansaço. Vai ter hora que vai chegar o desânimo. Sim ou não, irmãos? Ou só eu que fico cansado depois de fazer uma mudança durante 3 dias, hein, carregando caixa, irmãos? Eu e minha esposa, nós mudamos esse final de semana. Pensa o tanto de caixa que nós carregou. Se não fosse o Flávio e a Arielle, nós estávamos aqui entrevados, né, Flávio? Mas alguns irmãos aí ajudaram, a gente se compadeceu. Mas, irmãos, hoje eu nem sei se eu ia ter a roupa para vir para a igreja, que eu não estava achando no meio das caixas. Mas eu estou comprometido. Nós assumimos o quê? Uma responsabilidade. E olha que eu precisava chegar mais cedo até na igreja hoje. 5 horas da tarde eu tinha que estar aqui, que eu tinha uma reunião. E no meio das caixas, irmão, nem roupa nós estávamos achando. Pente para pentear o cabelo, ainda bem que eu estou com o cabelo curto, irmãos. Nem pente, achando nada. Mas nós estamos o quê? Comprometidos, irmãos. Se precisasse passar em algum lugar, comprar uma roupa, para vir nós iríamos fazer isso, porque nós temos um compromisso com essa igreja local. Nós assumimos o quê? Uma responsabilidade diferente dessas virgens que foram nécias e que não foram prudentes, que foram irresponsáveis e que não foram comprometidas. Nós temos nos preparado, irmãos, para o dia que o noivo irá gritar: eis aqui o noivo. E naquele dia, irmãos, muitos que têm talentos, muitos que têm competência, ainda assim não estarão preparados para aquele grande dia. Muitos ainda não estarão preparados, alguns vão estar dormindo, alguns vão ter saído para fazer compra, para poder repor aqui o estoque de azeite, e nisso o noivo vai chegar, irmãos. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos estar prontos de forma integral, na nossa integralidade, a tempo, fora de tempo, a todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. A todo momento. Não existe, irmãos, esse dualismo que separa, né, a vida com Deus da vida profissional, a vida não sei o quê. Não, irmãos, nós somos integrais em tudo que nós fazemos. A nossa vida é uma vida de integralidade. Você não sai daquela porta para fora e você deixa de ser cristão. Não, mas porque na segunda-feira eu tenho que ir para a minha empresa, e lá na minha empresa é a minha vida profissional. Está errado, irmãos. Não, mas lá na minha vida profissional, irmãos, até tem um termo, né, que o Leandro lá, o pessoal usa, eu não vou lembrar agora, mas não é bivocacional. Agora eu esqueci o termo, mas porque a bivocacionalidade, ela acaba trazendo esse sentido de separação, irmãos. Mas não existe uma separação. Não existe algo que separa a gente do Senhor. Nós somos integrais no Senhor, aonde nós estivermos. Onde você estiver, você é um cristão, irmãos. E você carrega, aonde você estiver, uma responsabilidade e um compromisso. Então nós precisamos carregar essa responsabilidade, esse compromisso, independente de onde nós estivermos. E a parábola aqui continua. Eu quero que você continue comigo aqui, porque agora vem a parábola dos talentos. Uma parábola muito conhecida também por nós, Mateus 25, a partir do verso 14, que vai dizer assim: pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Irmãos, olha só, presta atenção aqui. Aqui nessa parábola, de fato, está falando sobre recurso mesmo. Esse talento aqui é dinheiro. É os bens dele, o dinheiro, o patrimônio dele. Eu trabalho com gestão patrimonial há mais de 14 anos, irmãos.
essa é a minha parte profissional, de tudo que eu fiz profissionalmente na minha vida, praticamente a vida inteira foi isso. Cuidar de patrimônio de pessoas. E nesses 14 anos, sabe o que eu percebi? Que é a parte que mais mexe com as pessoas. A parte mais sensível do ser humano, sabe qual que é? O bolso. Falou no dinheiro, irmãos. Pensa em pessoas que transformam por causa do dinheiro. Nesses 14 anos, irmãos, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Eu já vi irmão querendo passar a perna em irmão. Eu já vi marido querendo passar a perna na esposa, financeiramente falando, tá? Eu já vi cliente chegar lá e falar assim, será que não tem como eu esconder o que eu tenho da minha mulher? Aí eu já vi irmão, né, que tem muita herança, chegar lá e falar assim, será, rapaz, que quando meu pai morrer, não tem como eu já preparar para eu pegar uma parte melhor aqui dessa divisão? Então a parte que mexe com as pessoas, irmãos, é a parte financeira. E aqui no texto, então, o texto vai falar que esse senhor, ausentando do país, chamou os seus servos. E confiou o que? Os seus bens. Ou seja, esses servos eram servos de confiança. Servos responsáveis e comprometidos, porque ele está confiando a esses servos aí os seus bens. E é isso que o Senhor fez conosco. Ele nos confiou o que Ele tem de melhor para nós. Ele confiou a nós, o que Ele confiou a nós? O Evangelho. Ele confiou a nós o Seu Filho, para que Ele morresse e deixasse para nós as boas novas, a boa notícia do Evangelho, para ela ser anunciada. E aí o que é engraçado no texto é porque ele vai dizer assim, então pensa comigo, irmãos, vamos construir aqui uma linha de raciocínio em relação a essa parábola. Primeiro ele chama os seus servos, e conforme diz a parábola, eram 3 servos. Então desses 3 servos que ele chamou, ele confiou parte dos seus bens a um, parte dos seus bens a outro e a outro. E ele diz assim no verso 15, e a um deu quantos talentos? 5 talentos. A outra ele deu quantos talentos? 2 talentos. E a outro ele deu quantos? 1. Conforme o que, irmãos? A capacidade que cada um tinha. A capacidade que cada um carregava ali naquele momento. Conforme a responsabilidade que cada um tinha. Ele foi distribuindo os seus talentos. E como eu já dei no exemplo aqui, nós temos pessoas muito talentosas, mas que não têm responsabilidade. Não adianta, irmãos. Isso é uma onda que tem acontecido muito nas igrejas, irmãos. E é algo que às vezes pode ser muito perigoso. Muitas igrejas têm contratado, principalmente as igrejas lá nos Estados Unidos, a gente tem visto isso acontecer muito. Por um lado parece ser muito bom, mas por outro lado isso pode ser um risco. O que eles têm feito? Eles têm contratado profissionais para servir na igreja. É como se eu fosse fazer um aniversário e contratasse um salão de festa. Alguém já fez uma festa em um salão de festa? Não tem os profissionais que servem, os garçons, quem abre e fecha o salão de festa, quem lava as louças, quem faz tudo, irmãos. Então, essa é uma tendência que algumas igrejas já no Brasil estão fazendo, irmãos. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque o culto é para quem? Para os irmãos que estão assistindo. Então, nós vamos contratar todo mundo terceirizado para servir quem? Os irmãos que estão sentados na cadeira. Então, isso é uma tendência forte, irmãos. E que é um grande risco, porque está tirando a essência do quê? Do serviço do povo de Deus. Sendo que a palavra de Deus vai dizer que nem ele, que era santo, que era o próprio Deus, ele abriu mão de ser Deus e veio aqui na terra e se fez homem como eu e você e se humilhou. Para que ele se humilhou? Para servir a muitos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse espírito da era, irmãos. Onde se perdeu a essência do serviço, irmãos. Igreja onde as pessoas entram e saem sem serem nem notadas. Sem ter a oportunidade, irmãos, de arrastar a cadeira, guardar a cadeira. Irmãos, isso é honra para nós, é privilégio, irmãos. É privilégio você chegar mais cedo, é privilégio você ir mais tarde, poder esperar os irmãos, estar junto com os irmãos. Isso faz parte do corpo de Cristo. Isso faz parte, irmãos, daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Servir, então isso é cada vez mais uma tendência, mas ele dá aqui então os seus talentos conforme a capacidade de cada um. E aí vem, irmãos, acompanhe comigo aí na sua Bíblia a partir do verso 16, olha o que vai acontecer então, irmãos. Presta bastante atenção. Para um ele deu quantos talentos?
Diga assim, 5. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1. E olha o que acontece então a partir do verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor e guardou esse dinheiro lá. Irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos entender aqui nessa parábola, e ainda que ela esteja falando de recurso financeiro, e ela está nos dando aqui uma lição, né, de finanças. E a Bíblia é linda porque ela nos ensina sobre tudo na vida. Por mais que existem boas literaturas complementares e que você pode ler, e a gente recomenda várias delas, mas, irmão, se um cristão ficar só com a Bíblia a vida toda, é o suficiente. Se algum cristão ficar só com a Bíblia para saber como ele deve namorar, casar, ter filhos, criar a sua família, como que ele deve adorar ao Senhor, como que ele deve se manter na sua conduta de vida, a Bíblia é suficiente para tudo. Ela tem todas as respostas e todos os ensinamentos. Mas eu quero dizer aqui algo para vocês, irmãos. O Senhor nos confiou o maior de todos os tesouros. O Senhor nos confiou a nós, irmãos, uma responsabilidade. Ele nos convida, através dessa confiança que Ele teve em nós, a cumprir o que nós chamamos de grande comissão. Qual é a grande comissão daqueles que são alcançados pelo Senhor? Daqueles que foram eleitos pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Qual é a grande comissão que nós temos? Pregar o Evangelho, irmãos. Cumprir o ID. Pregar o Evangelho a toda criatura, por todo o mundo, por onde você passar. Só que não só isso, ele ainda vai além. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele nos confiou esse tesouro, irmãos. De nós, então, termos essa responsabilidade de compartilharmos o Evangelho. De nós nos comprometermos com essa grande obra que ele está fazendo na terra. Só que aqui, irmãos, teve um irmão aqui que negligenciou. Aqui no verso 18 vai dizer que ele pegou tudo isso que ele recebeu, irmãos. Lembra lá no início da história? Primeiro ele chama aqueles que ele confiou. Então ele chamou esses servos que ele confiou, ele entrega aquilo que ele tem de mais precioso, porque ele acreditava que essas seriam pessoas que teriam responsabilidades, que teriam compromisso e não só competência, porque nós já vimos aqui também que tem os competentes aqui, né? Que pegou aqui, já multiplicou, fez virar mais. Mas, irmãos, no verso 18, tem um aqui que é negligente, é irresponsável. Atos, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, entre os que dormes, e Cristo te iluminará. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com a letargia que cada vez mais vai matar os crentes, cada vez mais vai nos frear para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas do Senhor. Porque senão, irmãos, quando chegar aqui no verso 19, olha o que vai dizer no verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajuntou o que com eles? Contas com eles. Então, depois de muito tempo, voltou o seu Senhor e ajustou as contas. Vai chegar um dia, irmãos, que haverá uma prestação de contas. E essa prestação de contas será com todos nós. E Lucas, capítulo 12, versículo 48, vai dizer assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então nós precisamos entender, irmãos, aqui nós não estamos falando de dinheiro. Aqui não é simplesmente, o Senhor me deu muita grana, então eu vou precisar compartilhar com muito. O Senhor me deu pouco, então eu não vou precisar fazer nada. A quem muito foi dado, irmãos, a todos vocês foi dado muito. A todos vocês foi dado todas as coisas que vocês precisam. Nós já fomos eleitos, adotados, redimidos. Nós temos a revelação e nós temos o Espírito Santo de Deus. O que mais você quer? Então não adianta você achar que você está no time dos que tem pouco, porque você já tem muito, irmãos. Já lhe foi dado muito, então é você mesmo aqui que ele está falando. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado.
muito mais será pedido, e é a mim e a você, que recebemos, irmãos, de Deus, tudo o que era necessário. Nós fomos redimidos, nós fomos alcançados, nós temos a revelação da palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o penhor daquele que irá voltar. Então nós temos tudo isso, irmãos, e de nós será exigido muita responsabilidade. É por isso que quando chega um membro novo na comunidade, né, irmãos? É engraçado que são dois sentimentos quando chega gente nova na igreja. O primeiro sentimento é aquele sentimento de tipo assim, glória a Deus, que bênção, né? Gente nova chegando, o Senhor tem acrescentado os irmãos na comunidade, glória a Deus por isso, mas do outro lado vem o outro sentimento. O sentimento de quem tem responsabilidade. E quem tem responsabilidade, bate aquele sentimento de preocupação, né? Será que eu vou dar conta de cuidar desse irmão? Será que eu estou pronto para ajudar esses irmãos? Será que nós estamos aqui comprometidos para estar junto com esses irmãos? Isso é senso de responsabilidade, irmãos. Porque todo aquilo que é responsável, ele também tem as suas preocupações. Todo mundo que é pai e mãe aqui sabe disso. Está ali o Caião, acabou de ter bebezinho de quanto? 1 mês? 2 meses já? 2 meses, irmãos. Tem que ter responsabilidade demais, irmãos. Você está doido. Tem que ter muito comprometimento. É muita responsabilidade. David também, com o nenenzinho. Tem que ter muita responsabilidade. Então entenda uma coisa, irmão, só que algum de vocês aqui, antes de ter filho, passou por um curso, um treinamento, ficou anos na faculdade para ter filho e saber como criar os filhos? Não, irmãos, mas Deus confiou a vocês o tesouro, que são os filhos, a herança do Senhor, que são os filhos. Ele colocou em nossas mãos, sabe por quê? Porque Ele olha lá de cima e vê em nós responsabilidade e comprometimento. Não capacidade, irmãos, porque quem aqui é PhD em pai, a não ser quem já tem filho há muitos anos? Primeiro filho nosso, irmão, a gente não sabe nem como é que troca fralda. Mas o Senhor olha lá de cima e fala assim, meu filho, independente de você saber como troca fralda, independente de você saber como que faz mamar, independente de saber como que põe para dormir, eu vejo em você responsabilidade e comprometimento. Por isso eu vou entregar a você a minha herança, os filhos são a herança do Senhor. Amém, irmãos? Mas chegará um dia que nós precisamos então prestar contas. E por isso a necessidade de nós sermos, irmãos, responsáveis com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E aí no verso 20, vamos acompanhando aí, olha o que diz, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 dizendo, Senhor, confiastes em mim 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Diz-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, aqui então, esses irmãos que tinham recebido muito, multiplicaram e foram lá e devolveram tudo aos pés do Senhor. Uma coisa que eu falo sempre, irmãos, que é muito triste e muito perigoso um crente ser bem sucedido naquilo que não é do Senhor na vida dele. E quando eu falo bem sucedido, eu não estou falando só profissionalmente. Eu estou falando em todas as áreas da vida. A pessoa pode ser muito bem sucedida na fama, ela pode ser muito bem sucedida até mesmo na família, porque tudo isso, se você não se policiar, isso se torna ídolos do seu coração, irmãos. E você ser bem sucedido, principalmente naquilo que não é de Deus para a sua vida, irmãos, aí é um perigo enorme. Aí é um risco gigantesco. Sabe por quê, irmãos? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. É muito mais simples, irmãos. Você dá tudo para o Senhor quando você não tem nada. Quando você não é nada. Quando você é um ninguém. Quando você é um zero à esquerda, irmãos. É muito mais fácil do que quando você tem muita coisa em xeque. Quando você tem muito recurso, quando você tem muita fama, quando você tem muito alcance, é muito mais difícil você entregar tudo ao Senhor. E eu estou falando de entregar tudo de verdade e não parcialmente, né, irmãos? Porque o que a gente mais tem visto hoje também são pessoas que têm fama, alcance, recurso e que estão lá tendo um caso com Jesus, né?
Por que eu falo que estão tendo um caso com Jesus? Porque eles gostam de flertar com Jesus, mas na hora que toca no calo dele, vai ter que dar tudo, eles pulam fora. Eles vazam fora. Eles saem fora. Por quê? Porque eles estão apenas tendo um caso com Jesus. E não, de fato, um comprometimento com Ele. E você só tem compromisso, irmãos, com aquele pelo qual você se aliançou. Quando eu me alianço com a minha esposa, quando eu caso com a minha esposa e me torno uma só carne, eu estou 100% comprometido com ela. É por isso que eu falo que tem gente tendo um caso só com Jesus, porque quando você tem um caso extraconjugal, você não está comprometido com aquela pessoa, você só está comprometido com a parte que lhe convém daquele relacionamento. Então muita gente está só tendo um caso com Jesus, porque só está se achegando a Jesus, porque só quer a parte boa dessa relação. A parte mais difícil ele quer deixar de lado, aí ele quer se comprometer somente com o trabalho. Ele quer se comprometer e se aliançar somente com a fama. Ele quer se comprometer e somente se aliançar com o poder. Mas com Jesus não, ele quer só ter um caso. Ele só quer ter aquele relacionamento bom de final de semana, glória a Deus, aleluia, toca um bom louvor, arropia tudo, sai daqui motivado, mas chega lá na segunda-feira, a aliança dele é só com o trabalho. O compromisso dele é só com a fama, com o poder, mas não com Cristo Jesus. E aqui, irmãos, então nós tivemos o caso desses irmãos comprometidos. Nós tivemos o caso desses irmãos aqui que de fato estavam dispostos a entregar tudo para Deus. E tem muito irmão que ora, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, pedindo muitas coisas para Jesus, mas será que você está disposto a entregar tudo por Ele? Antes mesmo de você pedir, irmãos, você tem que fazer uma autoanálise. Será que eu estou disposto a entregar tudo pelo Senhor? Irmãos, nós mudamos esse final de semana e eu preciso testemunhar isso, porque a minha esposa nem gosta que eu fale muito sobre isso, mas eu preciso testemunhar, até porque a gente ia mudar para a nossa própria casa e deu tudo errado, né? Aí minha esposa fala assim, irmão, fica mais calado, parece que quando a gente fala demais, os treinos dá tudo errado. A gente ia mudar para a nossa casa, mas eu preciso testemunhar isso. E aí deu tudo errado, alagou a casa, deu um monte de coisa errada. E aí a gente não vai mudar para lá mais, mas nós conseguimos, graças a Deus, esse final de semana, né, mudar para uma casa. E esse é um desejo antigo. Onde que eu quero chegar com isso? Não é contar para os irmãos de casa A ou casa B, ou tamanho de casa. Isso indifere, irmãos. Porque tudo que nós temos, tudo que eu e a minha casa tem, é para servir o Senhor Jesus. Tudo que o Senhor nos dá, irmãos, é para isso. Se não for para isso, não tem propósito. Não faz sentido. E o nosso desejo do coração sempre queimava da gente morar numa casa para quê? Para servir aos irmãos. Para servir a igreja do Senhor, porque estava impossível receber lá em casa já, irmãos. Um apartamento de 90 metros quadrados com 2 crianças, irmãos. Você fala na sacada, a menina escuta lá no quarto dela. E glória a Deus agora, porque nós temos uma casa, nós podemos ir lá para o quintal, fazer uma vigília lá no quintal e pôr os meninos para dormir lá do outro lado, no outro quarto, irmãos. Lacra o quarto e deixa os meninos lá dormindo. Glória a Deus por isso, irmãos. E aí a gente chegou lá naquela casa e ontem meu pai estava lá, e meu pai, para quem conhece, irmão, meu pai é crente. Crente, irmãos, não é crente. É porque quando você fala assim, né, crente, todo mundo é crente, né, irmão? Mas tem uns que é mais crente, parece, né? Meu pai é daqueles que assim, ele quase que converteu o cara que estava dirigindo o caminhão de mudanças do meu apartamento até lá. Porque ele foi pregando o evangelho de lá do meu apartamento até lá onde nós mudamos. Ele não perde a oportunidade de falar de Jesus. E aí meu pai lá ontem, a gente lá conversando, e eu contando para ele, né, a alegria que eu estava em mudar para uma casa, simplesmente, não só por ser uma casa, não só porque as meninas vão ter mais liberdade, não só porque as meninas vão poder correr solta, não, irmãos, mas porque ali nós faremos uma extensão da igreja do Senhor. Porque ali nós podemos reunir com os irmãos, ter tempo de mesa, ter discipulado e tudo mais. Mas vai ter também o sacrifício, né, irmão? Nós vamos ter que fazer lá um holocausto de vez em quando. Amém, irmãos? Os bons entenderões entendeu já, né? Só comprar um kit crente e chegar, irmãos. É isso, irmãos. E glória a Deus por isso, porque a comunhão dos santos faz parte da nossa caminhada. Ter comunhão entre os irmãos faz parte, irmãos, da nossa vida com Deus. Então, graças a Deus, irmãos, que nós conseguimos, então, dar esse passo. E nós não precisamos, irmãos, exigir nada do Senhor, porque Ele já nos deu tudo.
Quando eu falo tudo, irmãos, Efésios 1 vai falar sobre as bênçãos espirituais. Efésios 1 vai falar que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Nós fomos adotados, nós fomos redimidos, nós recebemos revelação e nós temos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não precisa de mais nada, esse é o combo completo. Você não precisa de mais nada. Diga assim comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Glória a Deus, irmãos, é isso. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você é aquilo que a Bíblia diz que você é, irmãos. O que a Bíblia diz que você é? Feio ou bonito? Você é a imagem e a semelhança do Criador, irmãos. Glória a Deus por isso. Então não existe padrão, irmãos. Existe uma semelhança apenas, que é a do Criador. O que eu posso fazer, pastor? Paulo vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo faz sentido. Então, irmãos, quem vai direcionar isso? Por isso que em Efésios 1 vai falar, você tem revelação do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, ele vai te conduzir a isso. Então você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Só que chega aqui no verso 24, irmãos, e aí tem uma grande tristeza, e vamos ler aqui juntos. Chegando por fim, o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, primeiro ele estava fazendo de vítima, né? Já viu aquela pessoa que quando está errada, ela quer justificar o erro? Ela começa assim, não, fica dando uma volta, né? É o que esse irmão está fazendo aqui. Sabendo que o Senhor é severo, que ceifas onde não colheu, onde não plantou. Está dando volta, fazendo de vítima. E aí ele vai e continua, ele vai no verso 25, olha o que o Senhor vai falar. No verso 26, respondendo-lhes, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, o irmão aqui deu volta, tentou justificar, e o Senhor usou da própria justificativa dele para combater a justificativa dele. Falou assim, já que você sabia que eu era assim, já que você sabia que então eu ia voltar um dia, por que então que você não deixou pelo menos na mão de quem sabia fazer? Por que então que você não pôs para aquele que sabia fazer? Mas você então enterrou o talento. Você guardou aquilo que o Senhor te deu. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que nós temos feito com o evangelho que o Senhor nos entregou? O que nós temos feito, irmãos, com as boas novas que o Senhor entregou em nossas mãos? Essa boa notícia que nos foi apresentada e que mudou a nossa vida e que transformou a nossa vida. O que nós temos feito com ela? Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Uma pergunta não, eu vou trazer você uma reflexão e que às vezes pode soar, irmão, de forma talvez um pouco ofensiva. Mas, glória a Deus, porque eu tenho amparo bíblico para isso. Porque o evangelho, irmãos, ele não pode ter só uma dose de sutileza a ponto de não te ofender, mas ele também não pode ter só uma dose de ofensa a ponto de não ser sutil. Então eu tenho essa dose aí de ofensa também para provocar os irmãos. E a minha provocação é, irmão, se não tem alguém sentado do seu lado aí, que você apresentou Jesus, irmãos, ou se não tem uma lista aí no seu telefone de irmãos que você está compartilhando o evangelho, talvez você seja esse irmão aqui que escondeu o talento. Talvez você tenha sido ao longo da sua caminhada com Cristo
Esse servo pelo qual ele olhou para você e falou assim, ó, eu vou confiar em tuas mãos, porque eu olho aqui e vejo que você é responsável, você é comprometido. Só que, irmãos, se de fato não tem pessoas sentadas ao seu lado, que seja, não vamos nos deter somente a esse ambiente de igreja, mas que seria importante também você trazer discípulos para a igreja, ou formar novos discípulos, ou pregar o evangelho para novas pessoas, a ponto que o Senhor use você para que elas sejam encontradas, e elas venham caminhar junto com você. Mas, eu vou estender a pergunta, se não há discípulos que você tem conduzido ao Senhor, talvez você tenha sido esse servo mau e infiel. Então, irmãos, faça essa reflexão, porque nós somos hoje 70 milhões de evangélicos no Brasil, segundo o IBGE. Nós somos 70 milhões de crentes no Brasil, irmãos. Pessoas que se dizem lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. E se a gente for estender isso aí para os nossos irmãos católicos, nós estamos falando de 95% da população brasileira. Entre todas as religiões que se diz cristãs, nós estamos falando de 95% da população brasileira. E até hoje, irmãos, nós estamos vivendo em uma nação que padece, irmãos, por falta de testemunho. Até hoje nós vivemos numa nação que padece, irmãos, porque não tem um bom testemunho para ser contada. E a manchete do jornal tem que ser porque a Lady Gaga chegou no Brasil e pediu para apagar a luz. Em uma nação onde 95% das pessoas se diz cristãs, irmão, a manchete do jornal deveria ser: existe um povo santo, um povo redimido, um povo cheio de Deus, que está avançando, que está pregando o evangelho, um povo cheio da vontade de Jesus. Mas não, irmãos. Hoje, se a gente abre o noticiário, a gente não vai ver falar sobre isso. Nós não vamos ver falar sobre testemunho, nós vamos ver falar sobre polêmica. Nós vamos ouvir um monte de polêmica, um monte de escândalos. Então nós precisamos, irmãos, fazer essa auto-reflexão. Até que ponto nós temos sido o servo bom e fiel? Ou até que ponto a gente tem sido esse servo mau, esse servo irresponsável, esse servo que não foi fiel ao seu Senhor? Marcos 16:15, irmãos. É o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, aparecendo para os seus discípulos. E ali, quando ele aparece para os seus discípulos, ele olha para todos eles. E olhando para todos eles, ele fala assim: ide e pregai o evangelho no mundo todo, para todas as nações, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aqueles que aceitarem serão salvos, aqueles que não aceitarem serão condenados. Então, irmãos, ali o Senhor olhou para aqueles discípulos e ele acreditou que eles seriam responsáveis e comprometidos com essa grande comissão. E o que acontece então? Pedro sai pregando o evangelho, as multidões aceitam a Jesus, o povo é cheio do Espírito Santo. Atos 2:42, a igreja começa a avançar, o povo começa a se reunir, porque eles então assumiram a responsabilidade e o compromisso com o evangelho, com as boas novas do Senhor. Agora eu tenho uma notícia para dar para vocês, irmãos. Os mesmos discípulos que estavam ali reunidos com Jesus naquele dia, naquela hora, em Marcos 16:15, são os mesmos discípulos que estão sentados nas igrejas todos os domingos. Agora, qual é a diferença? É porque aqueles discípulos ouviram a mensagem e entenderam que a responsabilidade e o compromisso era deles. E a grande diferença é que nós somos esses mesmos discípulos, e todos os domingos Jesus fala conosco através da palavra, através dos louvores, e Ele está falando: vai e prega o evangelho, vai anuncie para as nações, faça discípulos. E sabe o que nós estamos fazendo? Sendo negligentes e irresponsáveis. Só que haverá um dia, irmãos, haverá um dia onde o Senhor irá prestar contas com todos nós. O verso 30, irmão, vai dizer: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas,
e ali haverá choro e ranger de dentes. Existem algumas linhas teológicas, e aí eu não posso dizer que essa linha teológica está certa ou errada, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Até porque é uma linha teológica, não é de fato algo que a Bíblia vai dizer, mas que dá para se ter um amparo em relação a essa linha teológica, que diz que esses irmãos aqui, que estarão do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes, não é aqueles irmãos que não conheceram o Evangelho, não é aqueles irmãos que estão lá sem conhecer o Evangelho e que de repente Jesus volta e a gente vai para a glória e esses irmãos ficou de fora, não. Existe um amparo teológico, uma linha teológica que diz que o choro e ranger de dentes virá de dentro da igreja do Senhor, onde está aqueles que conheceram a verdade, mas não se comprometeram e se renderam a ela. E por conhecer a verdade, e por saber que tudo aquilo que está acontecendo, ele ouviu falar, ele sabia que ia acontecer, mas ele não se rendeu a essa verdade, ele só ficou flertando com Jesus. Ele só ficou tendo um caso com Jesus. Ele conhecia Jesus, ele ia lá e tinha um caso com Jesus, pegava boa parte, depois ele regressava. E ele só se comprometia, ele só se aliançava com as coisas dele, o meu, o eu. E ele deixava Jesus de lado, mas ele conhecia Jesus. E a esses irmãos aqui, naquele dia, o dia do Senhor, onde haverá uma grande prestação de contas, onde o joio será separado do trigo. E aí sim, pessoas que conheceram a verdade, mas não se renderam a ela, irão chorar, irmãos, e ranger os dentes, porque já não haverá mais saída. Então, irmãos, assim como Einstein, né? Einstein, toda a sua sabedoria, um dia perguntaram para Einstein, você acredita em Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, assim como diz as Escrituras? E Einstein, né, com toda a sua sabedoria, que senão não seria um Einstein da vida, né? Ele falou assim, eu prefiro acreditar em Deus, e quando tudo acabar, esse Deus não existir, e está tudo certo, do que eu não acreditar nele. E um dia o mundo acabar ou acontecer tudo o que a Bíblia diz que vai acontecer, e eu chegar lá e Deus está sentado no trono, e eu não acreditei nele, vou cair debaixo da ira dele. Então, irmãos, nós não precisamos nem ser como Einstein, porque Einstein, ainda como um ateu que crê em Deus, mas que não o segue, nós, irmãos, não só cremos, nós seguimos a Jesus, nós somos seguidores de Jesus, por isso nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, aqueles que se parecem com Cristo, aquele que não nega Jesus, mas aquele que o aceitou, aquele que o recebeu, aquele que está caminhando com ele, aquele que está anunciando as boas novas. Então, irmãos, que no dia do Senhor nós possamos ser reconhecidos como servo bom e fiel. Entra aqui para o gozo da glória do Senhor. Então, para a gente encerrar, irmãos, nós precisamos entender algo, que a nossa apresentação ao Senhor, como que nós vamos nos apresentar diante do Senhor no nosso dia a dia, durante toda essa caminhada, nós precisamos então, irmãos, nos apresentar durante a nossa caminhada diária em santidade. E o que é viver uma vida em santidade? Viver uma vida em santidade quer dizer que você não vai pecar, irmãos? Diga assim, não. Nós vamos pecar, irmãos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus fomos. E todos nós carecemos da graça redentora de Jesus. Todos nós, irmãos. Mas qual é a diferença de um pecador daquele que foi restaurado e redimido? Qual é a nossa diferença então, pastor? Já que todo mundo vai pecar, a diferença é que o pecador, ele não anda em santidade, então ele peca e vai continuar pecando, irmãos. A diferença daquele que foi redimido, daquele que foi restaurado, daquele que foi alcançado pelo Senhor, daquele que está andando em santidade, irmãos, que ainda que a gente peque, o pecado na vida de um crente, irmãos, ele é um acidente.
ele é um acidente inesperado, ele é um acidente que te pega de surpresa, mas rapidamente você cai em si, você cai à consciência e você se arrepende do seu pecado. Isso é andar em santidade, irmãos. Andar em santidade é estar apercebido. Ainda que eu peque, esse pecado me traz uma angústia, um desespero pelo Senhor. Assim como o apóstolo Paulo muito bem disse, é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder, porque quando estou fraco é que sou forte. Você sabe o que Paulo está falando com isso? Quando eu peco, irmãos, eu entendo que eu sou fraco, eu sou pecador. Mas quando eu me arrependo do meu pecado, eu entendo que é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Então, irmãos, nós vamos pecar, nós somos falhos. Nós vamos cometer erros, irmãos. Nós vamos magoar os irmãos. Nós vamos decepcionar os irmãos. Mas a nossa caminhada diária é de santidade em santidade. Ela é evolutiva, ela é de avanço, ela é rumo ao alvo, ela é de melhoria contínua, até que nós possamos alcançar a medida da estatura do varão perfeito. É para esse lugar que nós estamos indo. Mas além disso também nós precisamos nos apresentar, irmãos, de forma irrepreensível. Vocês têm noção do poder dessa palavra? Irrepreensível, irmãos. Não há nada contra você. Ainda que no seu passado, irmãos, você pode ter uma ficha extensa. Mas essa ficha extensa, ela foi apagada. A partir do momento, então, que você é encontrado por Jesus, você desce as águas, essa ficha foi apagada, mas a partir desse momento, irmãos, nós precisamos nos apresentar dia após dia de forma irrepreensível, sem nenhuma repreensão, irmãos. O mundo lá fora vai ler, sabe qual Bíblia? O mundo lá fora não vai abrir as escrituras para ficar lendo as escrituras, mas ela vai ler a Bíblia que está estampada na sua vida todos os dias. Na sua forma de viver, irmãos, na sua irrepreensão, as pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar algo diferente, elas vão enxergar um povo diferente, elas vão ver algo que não faz parte do cotidiano dela, e ela vai falar assim: esse cara é irrepreensível, é esposo de uma só mulher, ele não fala de mulher quando está na rodinha dos homens, ele não quer saber de grupinho de pornografia, esse cara é diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque você é irrepreensível. É assim que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, irmãos. Pastor, mas eu caio em santidade, irmãos. Pastor, mas eu tenho tentado vencer aqui o pecado da pornografia, mas tem sido tão difícil. Santidade, irmãos. Santidade. 7, irmãos, deixa eu dar uma estatística aqui para vocês. Mas essa estatística não é para te confortar, é para te confrontar. 7 em cada 10 cristãos estão envolvidos, diretamente ou indiretamente, com pornografia. Essa é uma triste realidade, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: o pecado na vida de um homem de Deus, ele precisa ser acidental. Caminhar em santidade, irmãos, é se levantar desse lugar que está te afundando. Seja pornografia, seja drogas, seja qualquer outro vício que você tem, qualquer coisa que está roubando o lugar de Deus na sua vida. É você se levantar desse lugar e decidir caminhar rumo ao alvo. É você decidir, falar: a partir de hoje eu não vou retroceder mais na minha vida. E aí você precisa, claro, irmãos, dando dicas práticas para você. Você precisa de uma rede de segurança, irmãos. Você precisa de uma rede de segurança. Quanto ali no texto de Efésios vai falar que nós precisamos suportar uns aos outros. O que Paulo está querendo dizer àqueles irmãos? Não é que eu tenho que suportar o irmão porque ele é chato, que ele é enjoado. Não, irmãos. Eu tenho que suportar esse irmãos, é dando suporte. Nós perdemos isso, irmãos. Nós perdemos isso entre o povo de Deus.
Sabe o que isso quer dizer? É você ligar para alguma pessoa da sua igreja ou da família na fé, algum irmão que você confia que é crente, que é cheio de Jesus, ligar para ele e falar assim: irmão, eu não estou mais dando conta, a pornografia está me matando, mas eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é uma pessoa cheia de Jesus. Eu sei que você é a pessoa que vai me dar suporte. Eu sei que você é a pessoa que não vai me julgar, porque você sabe que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. E eu preciso de suporte. Eu preciso de ajuda. Me ajuda, meu irmão. Vamos orar juntos. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Vamos caminhar em santidade. Me ajuda a ir para esse lugar. Nós estamos perdendo isso, irmãos, com essa era, irmãos, tem sido uma era do individualismo. As pessoas não sentam mais para uma troca mútua, uma edificação mútua. Sabe por que eu estou mais feliz com a casa, irmãos? Porque eu tenho quintal, e num quintal eu consigo pôr os irmãos ali, sentar na mesa, irmãos, olhar no olho um do outro, e a gente falar de Jesus, irmãos, como deve ser falado. Porque muitas vezes aqui no púlpito da igreja, irmãos, nós precisamos ser moderados. Porque aqui nós temos todos os públicos. Nós temos gente mais madura, nós temos gente que está chegando agora, nós temos os nécios. Mas numa mesa, irmãos, no fundo do quintal da minha casa, irmãos, o cara está lá, irmãos. Aí a Bíblia é soberana, irmãos. Aí o chicote estrala. Aí o Espírito Santo desce. Aí o fogo cai, irmãos. Porque eu estou na minha casa. Então, irmãos, a maior alegria para nós em termos uma casa é isso, irmãos. Essa é a igreja. E é isso que tem que ser o nosso coração, irmãos. Essa é a chamada do Senhor para o seu povo, um povo responsável e comprometido. Sabe por quê, irmãos? Para a gente encerrar. Senão não ora para Jesus te dar um carro, uma casa, condição financeira, só para você desfrutar. É muito bom desfrutar, irmãos. Eu amo viajar com a minha esposa, eu amo comer bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, se todo o recurso que o Senhor está te dando é só para isso, irmãos, cuidado para você não ser bem sucedido naquilo que não é vontade do Senhor para a sua vida. É melhor que você não tenha uma casa, é melhor que você não tenha um carro, porque enquanto você depender dos irmãos, pelo menos na carona, você está sendo edificado na comunhão dos santos. Amém, irmãos? Porque enquanto você não tem uma casa, você vai para a casa dos irmãos e lá ser edificado na comunhão dos santos, porque às vezes quando você tiver a sua, você vai ser aquele tipo de gente que você tem um lar só para você, você tem uma casa só para você, você tem condição financeira só para você. Qual o sentido, irmãos? Esse é o vazio que o dinheiro, irmãos, vai trazer se for só dinheiro por dinheiro, se for só recurso por recurso. Agora, irmãos, quando você sabe que tudo que você tem é do Senhor, e você é como esses irmãos aqui, Deus, eu estou multiplicando, pode colocar na minha mão, pode colocar na minha mão que eu sou um terreno fértil, eu vou multiplicar tudo que o Senhor colocar na minha mão, tudo que o Senhor me der, vai multiplicar. E outra coisa, não só vai multiplicar, mas transborda. Transborda por quê, irmãos? Prosperidade, dinheiro, ele transborda, todo mundo está perto, prospera, irmãos. Sabe o que é engraçado, irmãos? E aí, o Espírito Santo me impele a testemunhar isso para os irmãos. Não é porque eu quero falar o que eu tenho ou deixar de ter, irmãos, porque isso aí vocês já sabem. Hoje com rede social todo mundo sabe tudo. Os irmãos sabem mais da minha vida do que meus parentes muitas vezes. Mas sabe o que é engraçado? Agora, 40 dias atrás, eu fui convidado a ser sócio de uma empresa aqui em Goiânia. E sabe por que esses irmãos me convidou para ser sócio, irmãos? Não é porque eu sou bom. Bom eu não sou, irmãos. Jesus é na minha vida. E a misericórdia dele, porque bom eu não sou. Para assumir o que eu assumi lá, teria que ser muito melhor do que o que eu sou. Só que existe uma coisa em mim, irmãos, chamada Espírito Santo de Deus. Em 40 dias, irmãos, a empresa transformou completamente. Na sexta-feira, nós temos o grupo dos sócios, são 5 sócios, eu sou o 6º. Irmãos, quinta-feira, os outros sócios, tudo mandando mensagem, cara, que loucura que tá essa empresa. Que bênção, cara, os caras estão usando até esses termos, que bênção, cara. Deus está abençoando. Sabe por quê, irmãos? Não é pela minha capacidade, mas é pela minha responsabilidade, pelo meu comprometimento com o Senhor, irmãos. Entende, irmãos?
É aí que está a grande diferença, irmãos. Aonde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Se o seu coração está só no seu trabalho, só está no seu emprego, só está na fama, só está no seu crescimento, só está nas coisas que você tem, irmãos. Se você tem uma casa, irmãos, abre essa casa. Se você tem um carro, irmãos, esse carro é para servir o povo. Se você tem recurso, irmãos, de alguma maneira, abençoa as pessoas ao seu redor. Meu coração, irmãos, é um coração que quem está próximo de mim, eu sempre quero falar, vem para cá, vamos junto. Por quê, irmãos? Se Deus está abençoando, eu quero que todo mundo seja abençoado. Todo mundo cresça. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês, coloque de pé. Nós vamos orar, irmãos. Mas não só orar por orar, irmãos. Porque tudo é uma pedagogia do Senhor. Quando os irmãos vão cantar uma canção, os irmãos já podem ficar ali ao lado, para que a gente possa servir a ceia. Mas eu quero orar, até mesmo antes da ceia ser servida, eu quero fazer uma oração, irmãos, para que o Senhor de fato desperte em nós, irmãos, uma responsabilidade, um comprometimento com a obra dEle, a obra do Senhor aqui na terra, irmãos. Pai, nós te damos graça mais uma vez. Nós louvamos o teu santo nome, Deus. E eu peço ao Senhor, Deus, encarecidamente, que nessa noite, ó Pai, haja um despertar espiritual. Mas um despertar no que tange, ó Pai, a responsabilidade dos meus irmãos, ao comprometimento, o compromisso que eles assumiram com o Senhor. Não um compromisso que eles assumiram com o Diego pastor, não um compromisso que eles assumiram com essa igreja local simplesmente, apesar de que haja esse compromisso. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor mova um despertar, ó Pai, no que tange ao reino de Deus, a grande comissão, ao pregar o evangelho, anunciar a salvação, batizar os irmãos, apresentar Jesus, fazer discípulos, irmãos. O que tange a responsabilidade de abrir as suas casas, de compartilhar uns com os outros aquilo que o Senhor tem acrescentado a nós. Desperta nos meus irmãos esse desejo, Pai. Desperta nos meus irmãos esse compromisso, essa fidelidade com o Senhor, algo que não vai ser negociado, ó Pai. Então traga isso aos meus irmãos. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor como resposta desse sermão.